Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa noite de hoje. A Sala Luz, nesta noite, está transmitindo aqui direto do GEABEM, Grupo Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quem nos fará a reflexão dessa noite é o nosso amigo, trabalhador da casa, Dalton. Ele vai falar sobre o amor, sobre a resignação, como nós devemos perdoar. Pois só aquele que perdoa é que efetivamente ganha. O perdão é uma das máximas íncitas dentro da caridade. Então vamos perdoar. Enquanto o nosso adversário, ou estamos aqui com ele. Porque se assim não fizerdes ou não fazermos, nós seremos entregues ao juiz, este entregará ao oficial de justiça e posteriormente ele entregará ao ministro para que soframos as vicissitudes e os reveses desta impropriedade nossa. Portanto, devemos nos perdoar. Vamos fazer uma pequena prece inicial para iniciar os nossos estudos doutrinários dessa noite. Senhor Jesus, Mestre amado, autorizai a abertura dos trabalhos dessa noite. Que toda a espiritualidade de escola aqui presente, sob a batuta, a administração do Dr. Bezerra de Menezes, inspiram o nosso irmão Dalton, para que o mesmo, aquilo que falar, aquilo que dizer, aquilo que exortar, não seja ele, mas a vossa vontade. E acima de tudo, meus irmãos, que aquilo que aprendemos, colocamos em prática. Pois já foi dito que aquele que mais sabe, melhor aplica o livre-arbítrio. Muita paz, muita luz. Então vamos ouvi-lo, vamos ver e ouvir o que o nosso irmão Dalton, trabalhador da casa, tem a nos dizer. Muita luz e muita paz. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Para a gente começar nesse reconciliar com nossos adversários, primeiro a gente tem que buscar alguns vocábulos, né? Então a palavra reconciliar já está restabelecer a confiança após um afrouxamento de relações. Então não se eu estou reconciliando com alguém, eu não estou conhecendo ele pela primeira vez. Quando eu vou me apresentar a uma pessoa pela primeira vez, eu estou sendo pela primeira vez apresentado. Se eu estou buscando a reconciliação, é algo que nos afetou, dependendo da nossa sensibilidade ou não, dependendo do nosso entendimento ou não daquele momento, de um relacionamento conjugal, do relacionamento de vizinho, do relacionamento do trabalho, a gente acabou tendo algum atrito que afrouxou aquele relacionamento. Então eu já conhecia, ou nessa vida ou em outra vida, eu já conhecia. Se nós estamos aqui no Centro Espírita, nós temos o entendimento de que nós não estamos aqui pela primeira vez e que nós não estamos aqui para viver 70, 80 anos e o resto lá em algum lugar que muitos de nós não saberíamos descrever. Então nós estamos aqui sempre retornando, buscando a reconciliação. É uma oportunidade em que as leis de Deus nos dá para que a gente possa estar reconciliando, revendo aqueles nossos desafetos do passado, que nós provavelmente provocamos algum mal a eles e não só eles nos provocaram mal, né? Porque nós temos esse costume de aquela pessoa que a gente não está dando bem com ela, de que ela é uma pessoa que entrou na nossa vida para nos prejudicar em alguma coisa. E muitas das vezes a gente sabe que a lei de Deus não é assim que funciona. Então, tudo aquilo acontece conosco exatamente para que a gente se esbarre numa situação parecida de vidas passadas e que a gente possa fazer então essa introspecção e a gente entender essa energia que fez com que nós nos deparássemos com aquela situação, que pode ser de uma semana, de um mês, de um ano, de 20 anos. Então isso cabe a nós, não adianta a gente tentar falar com cada um de vocês. Então reconciliar, então é buscar
realmente aqueles laços e atar com mais força aqueles laços que estão sendo afrouxados por alguma arrogância da nossa parte ou da outra parte. Então, reconciliar. Aí nós temos também outra palavrinha interessante, que é o adversário. Então nós temos aqui um oponente ou rival. Então é a pessoa, criatura ou entidade contra a qual se luta. É lógico que no Aurélio não vai estar escrito isso aí, então tem alguns pitacos de autores espíritas. Então o adversário é a pessoa, criatura ou essa entidade espiritual, esse que nós chamamos de obsessor, aquele que altera o nosso humor durante o dia. Então todo tipo de adversidade, tudo aquilo que nos causa um desequilíbrio na nossa harmonia, a gente estaria considerando aqui como esse desafeto, como um adversário. E aí nós temos então o seguinte, uma passagem bíblica, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu vou ter a liberdade de ler na íntegra como é que está isso no Evangelho. Quem quiser depois em casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu vou ler essa parte onde cita aqui no Evangelho de Mateus, então para que a gente possa junto identificar esses símbolos, milhões de símbolos que Jesus nos deixou há 2012 anos atrás, há 2000 anos atrás. Então o que está no Evangelho de São Mateus? Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. E eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está escrito em São Mateus, que você não sairá de lá enquanto não pagar a sua última dívida. De lá aonde? Onde é que nós estaríamos aprisionados? Então, quando nós nos encarnamos, a gente já fica aprisionado ao nosso corpo. Então nós temos que começar a entender. Para que a gente possa entender como que nós ficamos presos quando nós encarnamos, quando nós estamos nesse corpo, se nós imaginarmos aqui, nós, com toda essa liberdade que nós temos, e nós vestirmos essa roupa de mergulho pesada, com escafandro, com aquele capacete, nós vamos ter movimentos lentos debaixo d'água, a nossa visão extremamente diminuída, e nós não vamos ter condições. Então assim, quando nós, nesse corpo que estamos, vestimos uma outra massa e entramos num ambiente mais pesado do que o nosso ar, que é a água, nós vamos estar com movimentos limitados, com visão limitada, com todos os nossos sentidos limitados, porque nós estamos ali vestindo um outro corpo, nós estamos aprisionados naquele corpo e temos um limite para ficarmos lá, que é o balão de oxigênio. Nós estamos no mundo da erraticidade e agora aqui encarnamos aqui no planeta Terra. Então nós estamos vestindo essa roupagem, nós estamos com a visão bastante limitada do que é um espírito. Nós temos a nossa vida contada, que também está dependendo do nosso balão, da nossa energia vital. Então, quando nós descemos aqui na Terra, nós ficamos limitados. Então, quando ele fala que você não sairá de lá enquanto não tiver pago o seu último ceitio, você não sairá desse envolvimento deste planeta Terra. Nós encarnaremos e desencarnaremos várias e várias encarnações, presos a essa energia que nos atrai no planeta Terra, até que a gente esteja reconciliado com todos. Vai ser difícil, hein?
Não vai ser agora, dia 21, que o mundo vai acabar mesmo, né? Então, a gente tem que reconciliar com muita gente ainda. Nós temos que voltar muitas e muitas encarnações. O planeta Terra só está começando ainda. Então, nós temos que ser mansos, né? Porque os mansos herdarão a Terra. Herdar a Terra é estarmos aqui reencarnando e herdando dela. Então, nós vamos poder ficar aqui, ao invés de sermos, né, exilados para um outro planeta, como conhecemos a história dos exilados de Capela. Então eu não quero daqui a 5.000 anos eu fazer parte do livro Exilados da Terra. Foi agora para não, então eu gostaria de continuar na Terra como aqueles que continuaram no Capela. Ou, se for a nós essa missão de irmos para outro planeta, não como castigo, né? Porque muitas das vezes acreditaram que eles saíram de Capela como castigo. Eles vieram na missão de trazer a evolução intelectual, já que a moral eles não tinham naquele planeta. Naquele planeta Capela, né, que está bem mais avançado do que o planeta Terra, eles não tinham evolução moral e estava atravancando alguns bilhões de anos, será milhões. Então eles estavam exatamente passando por esse momento que nós estamos agora. E já tem alguns livros que falam a respeito desse assunto. Então, reconciliar depressa com a sua esposa, com seu filho, com a sua nora, com o genro e com a sogra, com aquele seu chefe que você acha que ele está te prejudicando, por algum motivo existe, por algum motivo as leis de Deus fizeram com que você se encontrasse. Agora, a mania que nós temos de estar sempre valorizando e aumentando aquelas pessoas ruins. Mas nós temos que acreditar também que a lei de Deus, que ela é maravilhosa e misericordiosa, ela coloca uma mãe amorosa do nosso lado, um amigo para nos suprir nos momentos de dificuldade, aquele vizinho, um primo que você nem tinha tanta afinidade, muito mais afinidade do que o seu próprio irmão. Então, são as leis de Deus também. Então, não é o Deus que faz com que a gente tenha alegrias ou tristezas. São as 10 leis de Deus que estão bem descritas no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que são as leis morais. Então, quem tiver interesse, o ESD de sábado, nós estamos estudando exatamente essas leis morais. Então, quando foi bem claro, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho dele, somos nós, nessa oportunidade que nós temos, e buscarmos entender que estaremos aqui até o último ceitinho. Então, este pagamento não é financeiro, esse pagamento são exatamente algo que nós precisamos estar recuperando de vidas passadas. Isso está em Mateus, né? Capítulo 5, versículo 25 a 26. E como é que a gente conquista esses nossos desafetos? Como é que ele aparece em nossas vidas? Então nós temos, por uniões desfeitas, namoro, noivado, casamento. Realmente aquilo causa um certo, né, a parte do nosso orgulho, da nossa vaidade, ou de algumas vidas passadas, ou dessa vida. Nem tudo são vidas passadas. Muitas coisas acontecem ali para que a gente cresça junto, aquele apoio ou aquelas desavenças, para que a gente possa estar sempre evoluindo. Então, nem tudo é de vidas passadas. Muitas das coisas acontecem nesse século que nós estamos agora, nessa encarnação. Então, nós podemos ter desafetos nas uniões desfeitas. Nós podemos, através dos negócios, emprego, né, os seus empregados, quem tem uma empresa que demitiu funcionários, ou o patrão que te demitiu, você pode ter raiva dele. Sócios, amigos ou rivais, né? O que são sócios na nossa vida, quais são as tramas entre sócios, os problemas que nós temos. Heranças, nossa senhora, heranças, terras, fazendas, o pai e a mãe desencarnam e aí fica aquilo ali para os filhos se degladiarem, para dividir, acaba criando os desafetos. Pode ser nessa vida, já pode ter trazido de história de vidas passadas. Nós podemos ser netos de nós mesmos, né? Tem romances que o avô, bisavô desencarnou e encarnou depois no filho. Então aquele neto, aquela criatura, aquele espírito que está encarnado, na verdade é o próprio avô, bisavô de vidas passadas, que veio agora herdar
todo o mal que ele fez ou todo o bem que ele fez. Então nós estamos sempre herdando aqui na terra aquelas nossas atitudes que nós temos. Por opiniões, nem todo mundo aqui é corintiano, né? Então, por opiniões, por política, por religião, quantos de nós temos discussões de outras religiões, de outras formas que as pessoas entendem, né, a parte... Eu só que me perdi aqui o horário, que horas que eu tenho que parar? Então vamos lá, tem que segurar. A Vaninha já me alertou. Laços familiares. Olha só, gente, é o maior cadinho que nós temos, oportunidade maravilhosa quando nós temos os nossos pais, os nossos avós, e nós temos aquele avô maravilhoso, aquela avó que você chega, faz bolinho de chuva, faz um quibe, faz aquelas maravilhas, aqueles bolos para vocês, aquela avó com toda a ternura espera os netos chegarem para fazer todas essas comilanças, fazer as rabanadas agora de Natal. Tudo isso é maravilha, tudo isso é o que? Família. Nós somos muito mais família. Então nós temos aqui a família Bezerra de Menezes, que muitos estão aqui frequentemente vindo, tem outros que estão mais apegados, tem outros que participam de estudos, tem outros que vêm regularmente toda sexta, tem uns que vêm esporadicamente. Então assim, mas isso é a família Bezerra. Então ele está aqui, e esse paizão que está aqui sempre nos mantendo unidos nessa casa. Nós temos desafetos por estupro, assassinato, aborto. Esses três eu gostaria de fazer uma parte especial, porque onde está ligado o estupro, o assassinato e o aborto, eles estão sempre juntos, esses crimes. Então nós, quando viemos falar para dar um conselho, né, a lei de Deus, a gente nunca se você nunca vivenciou uma filha sua sendo estuprada com 14 anos, 15 anos, por uma pessoa que você não gostaria de nem ver por perto, e lhe perguntarem se ela tira ou não tira aquele espírito que está ali encarnado, vai sair com a cara do pai, do estuprador ou não. Então, nós, apesar de nós termos a lei de Deus nos dizendo tudo isso, nós temos que, né, nos deparar com aquela situação para você saber se você está realmente entendeu o que é essa lei de Deus. Aquele neto ou aquele filho que apareceu na vida ali, aquele estuprador que apareceu daquela forma tão brutal, como que tudo isso acontece, meu Deus? Porque com a minha filha? Então, e isso está sempre ligado. O estuprador, ele pode provocar que você cometa, né, o assassinato de querer matar o pai do seu neto, e também você provocar o aborto, matar o seu próprio neto. Então, essa parte aqui você cria desafetos muito fortes, ligações muito fortes, quando você provoca um desses três crimes que envolve a vida. Então, quando nós estamos envolvendo a vida, nós estamos criando amigos muito fortes ou inimigos muito fortes. Isso está relatado em vários e vários livros, não sou eu que estou dizendo, que toda essa ligação de estupro, assassinato e aborto tem pesos muito grandes de vidas passadas. Então isso é um dos nossos grandes desafetos, né, do passado, que são os próprios desencarnados, são nós aqui na Terra e os nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando, porque nós sintonizamos com a rádio deles. Então nós sintonizamos com a boa rádio que toca músicas de Beethoven, como também sintonizamos com outras rádios que tocam músicas mais agressivas. Isso vai depender da sintonia que eu coloco no meu dial. Então basta eu me conectar com aqueles irmãozinhos que estão aqui querendo ou me ajudar ou prejudicar, ou muitas das vezes nem sabendo que nos prejudicam. Isso acontece demais. Eles gostam da nossa companhia, nós estamos buscando a melhora, mas eles ainda não alcançaram isso. Então eles estão atrelados a nós, buscando a companhia de outras vidas.
porque ele não enxerga o dalto baixinho de cabelo branco. Ele sente o hálito espiritual, ele sente aquele espírito, ele tem a presença daquela entidade que já esteve com ele em vidas passadas, e não essa pessoa que ele está enxergando aqui. Então nós temos que entender muito bem de como que são as nossas atrações do mundo espiritual. O espírito não enxerga com os olhos, então nós nos conectamos diretamente através do pensamento, através desse fio que nos une, né, da parte espiritual com a parte carnal nossa. E aí nós temos aqui uma cena, né, a pessoa implorando ao perdão. Então nós vemos aqui aquelas sandálias, aqueles senhores. E aí o perdão, como que acontece um perdão? Então, é normalmente concedido sem qualquer expectativa de compensação e pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Essa é a melhor coisa do mundo. Eu não preciso pegar o telefone e ligar e falar assim: olha aqui, eu estou lhe perdoando, viu? Mas não apareça mais na minha vida. Então, você só fez aquela coisinha de o beabá, mas você não entendeu realmente o que é o perdão. O perdão é você se livrar daquilo que você acha que aquela pessoa lhe ofendeu. Isso é o perdão. Descobriu essa chave, acabou tudo. A pessoa ela nem está lá magoada, ela nem está sabendo que você está preocupado com ela, e aí você desencana, você liberta aquilo ali. Aí você conseguiu alcançar o perdão, sem perguntar, sem avisar, sem dar um telefonema na noite de Natal: olha, estou te ligando porque o seu pai ou o seu tio pediu muito. Então tá bom, tá perdoado, vamos esquecer, mas não sei o que, com aquele rancor todo, né, fazendo a gente passar até mal. Então não é por aí que a gente vai alcançar o perdão. Isso aí, gente, tá por fora. Isso aí é o pré-primário do perdão, e nós, numa casa espírita, nós temos que entender que o perdão é muito mais do que só palavras. Das palavras que eu estou falando, porque eu também tenho que aprender o que é perdão. Por sorte minha, meus ouvidos estão muito mais próximos da fonte que está falando, né? Então eu tenho que aprender mesmo. O perdão é o esquecimento completo e absoluto das ofensas, vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Então está repetindo com outras palavras, né? Você esquecer completamente aquilo que você acha que ele lhe ofendeu. De repente ele está nem aí, nem está passando pela cabeça que aquela pessoa lhe ofendeu, e você está ali carregando por anos e anos aquele ressentimento, e ele não está nem aí para você. Quem está preso àquele sentimento somos exatamente nós mesmos. E aí tem que livrar disso. Você só sairá daqui quando você tiver pago o seu último ceitinho. Então não é dívida de dinheiro, não é vou pagar ali, vou contribuir, vou fazer o assistencialismo, vou ajudar com a cesta básica. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso faz praticar em nós esse lado solidário do Natal. Mas nós temos que pensar o lado dos nossos rancores, das amarguras, do orgulho, do egoísmo, e nada melhor do que esse mês de Natal. Não impõe condição humilhante, igual essa cena aqui, ó. Ajoelha, vem aqui pessoalmente no dia, e eu quero que você fale para todo mundo o mal que você fez para mim, e aí sim, depois que você se humilhar, que eu vou pensar em te perdoar. Então, aí você está fazendo exatamente tudo errado. Você está pulando aquela parte da aula que falava que a gente não pode humilhar aquela pessoa que a gente diz que fez mal nessa vida. Nós não sabemos das vidas passadas, nós não sabemos o porquê que a lei de Deus me colocou diante daquela pessoa, diante daquela perda. Um sócio que me desviou, me descontou uns cheques que não eram para ser feito aquilo. Um marido e mulher na separação, que tem brigas horríveis no assunto. Irmãos, o porquê disso tudo? Não é nessa vida, através de um revólver matando a pessoa, que nós vamos resolver. Muito pelo contrário. Bem, do livro, eu trouxe, eu nem sei se eu trouxe ele aqui, mas está aqui também. Esse livro, Céu e Inferno, ele é muito comum
os espíritas que estão acostumados, estão sempre sabendo que existe do Pentateuco, um dos livros que Kardec nos deixou foi o Céu e o Inferno. Mas é costume do centro a gente começar no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente acaba deixando por algumas consultas. Mas o Céu e o Inferno, ele é espetacular. Esse livro aqui, ele realmente tem todas as entrevistas, vamos dizer assim, de espíritos que estão ainda bastante pesados, bastante ligados à matéria, como também espíritos felizes, aqueles que alcançaram uma plenitude de realmente levar ao pé da letra aquilo que nós estamos falando do perdão. Então, são várias mesmo, vale a pena, eu digo a vocês, vale a pena pegar a parte do Céu e Inferno. Espíritos felizes, se você não quer ficar de pesado, de baixo astral, de lendo espíritos pesados, espíritos que ainda estão revoltados, pula e vai lá para o capítulo 2 e vê lá espíritos felizes, o que eles dizem do desprendimento quando eles estão saindo do corpo, o que eles dizem quando lá estão encontrando, como que eles sentem a agonia da saudade dos parentes, aqueles desafetos que foram deixados ou não, como que é a forma deles enxergarem esse lado de lá. Vocês sentem falta do seu pai, da sua mãe, do seu irmão? Como é que tudo isso opera aí na sua vida? Então, no livro Céu e Inferno, e numa parte do livro, no capítulo 2, nós temos uma parte muito interessante, onde em uma reunião questionam a esse espírito Samuel Felipe, está nesse segunda parte do capítulo 2, Espíritos Felizes, e questionam Samuel Felipe como é que foi o desencarne, se foi pesado ou não, como que ele sentiu em estar deixando o corpo e tudo mais. Então é bom a gente ler lá na íntegra. Aqui aí questionam a ele sobre os possíveis amigos e inimigos que ele deixou na terra, como é que foi as pessoas que o perseguiam. E aí ele dá essa parte, é bom que vocês leiam por inteiro, mas como nós estamos falando sobre o perdão, olha como ele enxerga. E aí ele nos fala: ó vós, muito interessante, eu gostaria que vocês realmente prestassem atenção, tentassem acompanhar ele falando isso para nós aqui encarnados. Ó vós que fizestes padecer na terra vocês que me prejudicaram, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes, que afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Olha a capacidade que esse espírito tem de não estar perdoando. Eu estou agradecendo você por ter feito eu passar por tantas dificuldades, intentando me fazer o mal suspeitáveis do bem, que este mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Nós estamos em condições de estar dizendo isso para aquela pessoa que nos causou mal nessa vida, para aquele espírito que realmente está me prejudicando, para aquele chefe que demitiu meu filho injustamente, para aquela nora que traiu meu filho e deixou meu filho ali na amargura. Eu tenho condições de agradecer a esse espírito que entrou na vida da minha família e dizer a ele: eu não só lhe perdoo, mas eu lhe agradeço. Muito obrigado por você burilar em mim tantas dificuldades e me fortalecer tanto para que na próxima encarnação eu possa encarar isso de letra. Quantos de nós poderíamos aqui estar nesse nível? Então olha só, quando Samuel Felipe diz isso numa das evocações que está no Céu e Inferno, ele agradecendo pela oportunidade de sofrer.
obrigado por você tomar tudo que tenho, obrigado por eu ter uma vida de classe média e hoje eu ser um pobre coitado que não consigo nem pagar, não tem nenhum lugar para morar. Muito obrigado porque você só está fazendo eu sentir aqueles malefícios que eu fiz em outras vidas. Muito obrigado, você, minha sogra, que me proporcionou algum defeito, ou felicidades, né? Minha sogra é uma maravilha, a gente dá exemplo de sogra, eu tenho que me policiar, porque minha sogra é uma mãe para mim. Então, realmente, a gente tem que parar com essa mania de dar exemplo de sogra. Mas todas as pessoas que nos causam mal, você chegar e agradecer com o coração mesmo, muita força por você estar me proporcionando eu resgatar, essa rapidez de resgate, você está catalisando essas minhas recuperações para que em outras encarnações eu venha mais preparado, mais limpo para encarar esse momento agora que nós estamos operando na Terra, esse processo que nós estamos saindo desse período difícil de provas e expiações e que nós estamos agora nessa transição. Então, que a gente pague todos os nossos feitios, todas as nossas dívidas, para que a gente entre para esse mundo maravilhoso que está aí falando por todos nós. Então, eu quis deixar claro, né, esse depoimento do Samuel Felipe. Aqui no livro O Consolador, tem uma parte de reencarnação. O que tem a ver reencarnação se nós estamos falando de perdão? Mas olha aqui, ó. O que é a reencarnação? Concessão paternal de Deus no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência. Já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei de Deus. Nós estamos aqui, ó, no século 21, hoje, dia 17, por um perdão das leis de Deus, a oportunidade que nós falamos assim: estou disposto, quero reencarnar novamente, eu preciso passar por essas dificuldades, só que a gente perde a memória, então a gente acaba indo por outros lados das tentações mundanas que são fáceis de nos contaminar. Então, mas o perdão da lei de Deus, então, né, a oportunidade de uma nova experiência já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se. Opa, não, para mim só tinha passado mal, tá bom. Regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelos esforços nos trabalhos santificantes. Então isso está no Consolador. Então, seria isso a reflexão nesses 30 minutos que a gente poderia estar falando sobre o perdão. Em alguns momentos eu trouxe aqui passagem então na Bíblia, né? Reconcilia-te depressa naquele que está lado a lado contigo, aquele que está numa aliança, aqueles seus irmãos, aquele laço familiar. Então que você reconcilia, aproveita essa oportunidade que você talvez não recorde, mas foi um pedido seu e a lei de Deus concedeu, que você tivesse aquelas pessoas que iriam provocar para você se fortalecer. E aí, como um treinamento para o perdão, se nós, acredito que aqui no Centro Espírita ninguém tenha nenhum desafeto, mas caso você tenha aquele pequeno desafeto, vamos fazer um treino aqui. Então, vamos começar. Vai ser difícil alguém lembrar de algum nome, porque a gente não tem. Nós somos espíritas, nós somos tranquilos, nós não temos nenhuma dívida, não é mesmo? Mas caso alguém tenha assim e tal, queira decorar para passar para algum amigo, então assim, ó, quero que tu, essa pessoa que você lembrou agora, estejas em paz. Quero que tu, fale o nome da pessoa, estejas em paz. Quero que estejas bem, com saúde e prosperidade. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Mas falar isso do coração, não é para mandar aquela pessoa para aquele outro canto, não. É para você estar se libertando daqui. Então, puxa vida, aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que a gente acabou discutindo no trânsito, aquela pessoa que tirou a vida de um ente querido. Então,
que a gente possa estar lembrando dele: quero que tu estejas em paz, quero que estejas bem, com saúde e prosperidade, e que Deus te abençoe e te faça feliz. Se a gente conseguir estar tendo esse momento, a gente vai conseguir realmente estar preparado para, na noite de Natal, nós não estamos só comendo rabanada, a gente realmente entender essa energia. E como uma reflexão final, isso está em Obras Póstumas, que é o livro que não foi escrito em vida de Allan Kardec, são obras póstumas. Então são todas as ideias, todos os pensamentos, muitas literaturas que Kardec deixou para nós também. E aqui tem uma: que os homens se contentem por serem assistidos e protegidos pelos bons espíritos, mas que não descarreguem neles as tarefas que incumbem ao papel do encarnado. Que a gente não coloque a responsabilidade no meu anjo da guarda que não está me protegendo direito, naqueles: ô mãe, reza por mim aí, mãe, mas reza com força, porque não está dando não, mãe, a sua reza, os seus espíritos não estão me ajudando. Então que a gente não tenha esse absurdo de estarmos colocando a responsabilidade naqueles: ó, eu estou vindo aqui para a Terra, mas ó, vocês todos vão me proteger, hein? Eu só vou lá, eu só disse que eu ia me reencarnar, porque ia ter todo um exército me protegendo. Mas se eu tenho a minha responsabilidade como encarnado para reencontrar vocês e estar aqui tendo o prazer maravilhoso de ter sido acolhido aqui na Bezerra de Menezes, termos o prazer de estarmos todos aqui, eu em especial, que eu não sou palmense, a gente veio de fora e essa porta me abriu como um filho. Então tudo isso é maravilhoso. Será que alguns dos que estão aqui convivendo comigo eu já reencontrei em outras vidas? Olha que coisa boa, porque aqui a gente só fala de coisas boas. Então aqui são os nossos fortalecimentos, né, para que a gente possa encarar as nossas dificuldades lá fora, quando a gente sai desse cone de proteção, esse contato direto com o mundo espiritual que aqui nós nos encontramos. E é isso. Então eu sempre deixo a bibliografia aqui. Realmente essa pesquisa, eu pesquisei o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, que eu acabei de ler agora, Obras Póstumas, que eu li também, Minutos com Chico Xavier, que tem de José Carlos de Luca, e por último o Consolador, que foi aquela parte da reencarnação. Esses foram os livros que participei, que eu tive que pesquisar para trazer para vocês esse aqui. Meu muito obrigado, e obrigado à casa por ter me convidado. Muito bem, Dalto, maravilhosa palestra. Vimos aí, meus irmãos, que o perdão, quem perdoa, quem reconcilia com o adversário, é que efetivamente ganha, como bem disse Jesus. Então elevemos os nossos pensamentos, agradecemos mais uma vez a Deus, a pleiade de espíritos que aqui estão em nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Muita luz, muita paz, e que Deus nos ilumine, que tenhamos uma noite e uma semana extraordinária, e sobretudo aqueles que forem viajar, que tenham mais cuidado, mas tudo de bom, muita luz e muita paz, que assim